Boa noite a todos. Espero que todo mundo esteja agasalhado, né? Porque tá um friozinho bom, né? Aí no fundo tá dando para ouvir bem, assim, tá dando para ouvir legal, positivo, joia, legal, bacana. Bom, a internet começou a veicular aí, né? Então nós vamos conversar um pouquinho, que a gente vai começar efetivamente mesmo às 8 horas, né? Quem está na internet, quem está aqui no salão. Nós estamos em júbilo, né? A Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira está em júbilo, né? Está em festa pelos seus 77 anos. No dia, até anotei aqui, né? Que às vezes eu confundo data. No dia 8 de junho, né? De 1948, ela se iniciou. E aí vai ter hoje uma historinha até sobre ela. Então o Hélio depois ele vai contar pra gente um resumo da nossa casa, que tem como principal objetivo, e hoje a gente não vai falar também sobre os trabalhos que ela faz, eu estou sempre aqui falando, né? A gente repete bastante, a gente sempre pergunta, e aí eu queria perguntar, hoje quem está aqui na casa pela primeira vez? Nunca esteve aqui no Geraldo Ferreira e está pela primeira vez? Tem alguém aqui que está aqui pela primeira vez? Aparentemente não, né? Mas ainda vai chegar gente ainda, faltam ainda alguns minutinhos para as 8 horas, e o objetivo principal, né, da nossa casa aqui é, de fato, o amor, a caridade. E nós, a casa, né, quando a gente fala nós, falamos a casa, iniciamos essa comemoração no sábado, né? Quem pôde ter estado aqui conosco, e muita gente aqui que eu estou vendo que trabalhou, muita gente esteve por aqui, tem gente que não está aqui, está na internet, ou que não poderá vir e depois vai assistir, né? Porque nós gravamos isso aqui. Então nós começamos a nossa festa no sábado, né? Foi um sábado bem bacana, bem legal, bem tradicional, repetimos mais uma vez, foi muito, muito bacana. Nós iniciamos essa festa que vamos dar continuidade hoje. E que toda essa energia, né, todo esse trabalho é muito bacana nisso que a gente vê, né, na confraternização que nós temos entre nós voluntários, entre assistidos, entre a comunidade. Eu nasci nesse bairro aqui, né, minha mãe ainda mora aqui, e eu vi muita gente que não frequenta o Geraldo Ferreira e que estava aqui em nossa festa junina, né? Porque, na verdade, quem é cristão, né, acredita em Deus, né, as religiões foram criadas pelo homem. Então, cada um tem a sua, né, a sua forma de entender, a sua forma de se manifestar, né? Então, isso que é muito bacana. Eu, sinceramente, eu fiquei assim, bem, a palavra não é nem comovido, né, mas eu achei bem bacana, assim, isso, né? Pessoas que nem são ligadas a nós diretamente como religião, né? Mas estiveram aqui conosco, porque sabem da seriedade que esta casa sempre, desde que foi criada, ela tem, que é ir ao encontro do necessitado. E não só do necessitado da parte material, né? Não, né? Então é um conjunto da material, da espiritual, de todas elas. Então, isso que é o legado, né, que nos é deixado, e quando eu falo nós, somos todos nós, né, que ela só existe porque ela faz a caridade, é o propósito que se tem. Tanto propósito sob o ponto de vista legal, de lei, né, mas, acima de tudo, pelo compromisso, né, dos voluntários que aqui iniciaram, aqui trabalharam, partiram, né, e vão entrando os novos. Então é uma coisa bem bacana e bem legal de se observar. E essa célula viva, a gente chama dessa célula viva porque atrás daquela parede do fundo, lá, parede pequena, quando vocês entram, vocês vão ver lá um negócio grande lá com várias bolinhas, né? Que ali é só para mostrar quais são as áreas que nós temos aqui. Nós temos muitas que vocês vão conhecer hoje, né? As pessoas que estão à frente de cada uma delas vão falar um pouquinho, né, para falar dessa engrenagem aqui, tanto do lado espiritual quanto do lado material. E para nós, né, a importância maior e o comprometimento maior que nós temos, né, é com o nosso Criador, né, com Jesus. Então, como a coisa vai ser bem bacana hoje, eu não posso me estender, porque está tudo muito numa programação,
bem legal. Nós gostaríamos, a Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira gostaria de presentear todo mundo, né? Só que nós não conseguimos presentear todo mundo, a todos. Então, nós vamos presentear 4 sorteados que podem ver onde estão sentados, embaixo da cadeira, assim, ó. Botar a mão embaixo da cadeira, passa a mão embaixo da cadeira, se acha alguma coisa que está embaixo da cadeira aí, colada, né? Então, isso aí é um presente que nós gostaríamos de dar para todo mundo, mas nós não podemos, né? Não sei se alguém achar, por favor, porque pode ser como todas as cadeiras não estão ocupadas, né? Então, não sei se alguém achou essa caixinha que está embaixo. A gente resolveu fazer isso bem no início mesmo, que a gente sabe que ia dar uma tumultuada. Alguém achou? Pode levantar assim, se alguém achou? Ó, uma ali achou ali, ó. Um já achou. São 4. 2 acharam. Faltam 2. 3. Falta 1. Então, é um presente, é um mimo, né, que a Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira está dando para vocês. Se vocês abrirem a caixinha, tá? É um coraçãozinho vermelho, né, de plástico, mas é um pendrive com músicas bem legais, músicas edificantes, que é bem bacana quem vai de carro trabalhar ou se não baixar, né, de alguma forma para escutar, tá bom? Então agora a gente vai pedir para a gente abaixar o volume, né? Legal? Era uma forma de nós continuarmos a nossa confraternização, né? Por isso nós fizemos isso no início, tá? Então gostaríamos que fosse para todo mundo, mas não é possível. Então nesse instante, para aqueles que puderem, para aqueles que quiserem fechar os seus olhos materiais, respirando bem fundo e sentindo que esse ambiente foi preparado muito especialmente, e hoje um dia ainda mais especial, que é o aniversário da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. E de qualquer forma, toda vez que entramos aqui, né, independente, né, que hoje nós teremos os passes coletivos ao final, mas a espiritualidade, aquilo que aqui nós viemos buscar de acordo com o nosso merecimento, nós vamos aqui receber. E vamos então tranquilizando os nossos corações e mentalmente de mãos dadas e de joelhos, vamos pedir ao Criador que nos oriente, que nos fortaleça, que nos abençoe. E a Geraldo Ferreira e Simão Pedro, precursores desta casa, que possam nos orientar e que possam pegar nas nossas mãos, junto com Jesus. Porque nós viemos aqui para sermos felizes. Depende de nós. E assim, cheios de amor no coração, chegando até o cume da montanha, e mentalmente de mãos dadas e de joelhos dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. E vamos ouvir então a palavra do Mestre. Amados irmãos, que hoje entrelaçam os seus corações neste encontro fraterno, nesta casa abençoada de luz, onde abriga a todos os necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados. Bendito seja o coração que foi tocado pela primeira vez e hoje ainda se encontra aqui, ao aprendizado, para ouvir e para levar dentro de si o melhor e todos os ensinamentos do Cristo, para assim aos poucos ir se renovando, se transformando
e colocando em vossos corações a paz tão desejada, o amor tão esperado e o equilíbrio que é necessário para que tenha as soluções das suas dificuldades. Essa casa que hoje brilha ainda mais, trazendo a sua luz imensa, que se derrama sobre todos. Está em festa, está feliz. E nós, que aqui estamos, sempre vibrando por todos e por esta casa, também nos encontramos assim. Nesse momento onde dirigimos energias aos vossos corações, que cada um possa se sentir completo, que cada um possa encontrar as respostas que tanto buscam. Estamos aqui, estamos ao lado de cada um de vocês. Sejam aqueles que trabalham incansavelmente em nome do Cristo há muito tempo, ou aqueles que estão chegando e estão aprendendo e estão caminhando. Afinal, estamos todos juntos nesta jornada. Essa casa que abre essa imensa porta espiritual recebe a todos esta noite, ainda com mais amor. E rogamos que todos possam se encontrar, que todos possam estar juntos cada vez mais, para assim celebrarmos cada dia mais a união entre todos. Feliz e agradecido pela oportunidade de estar aqui. Rogo ajuda e proteção a todos. E que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com cada um de vocês. Que assim seja, com a graça de Deus. Bom, gente, então nós vamos iniciar, né, o nosso bate-papo, né, e o mestre de cerimônias aqui, o seu Hélio, né, que é o nosso tão conhecido aqui, que vai dar continuidade aqui. Sem cerimônia e sem mestre, né? Mas o objetivo hoje é falarmos um pouquinho a respeito da casa, mais do que isso, para dizer para que é que ela serve. No ano em que ela foi construída, ou constituída, 1948, isso era pós-guerra, né? Nação pós-guerra. E se hoje as coisas são difíceis, imagino naquele tempo ela era muito mais. E todos os hospitais que vocês conhecem, que nós conhecemos, hoje tem os hospitais particulares, mas você vai ver, o sírio-libanês era dos árabes, né? O Beneficência Portuguesa era dos portugueses, né? O Einstein era dos judeus. Ou seja, os hospitais, quase todos eles eram filantrópicos. Eles tinham origem em alguma comunidade de pessoas que viviam aqui no Brasil, se cotizavam para montar um hospital para poder atender as pessoas. As Santas Casas eram ligadas à Igreja Católica, e nós tivemos aqui a oportunidade, né, a dona Ditinha, que foi a senhora que começou, o Geraldo Ferreira, ela teve assim a ousadia, vamos dizer assim, que seria uma ousadia, né, para a época. Ela formou um centro espírita que, na verdade, segundo consta, ela queria que fosse um hospital, né? Um hospital espírita, por que não, né? Tem hospital para... Então vai ser um hospital, aqui fosse um hospital espírita. E ela começou um centro com o objetivo de que ele fosse futuramente um hospital. E hoje é, né?
Hoje nós temos realmente aqui na casa as pessoas que têm possibilidade de evidência, que conseguem ver a parte espiritual, vê que nós temos, aliás, é um hospital enorme que nós temos aqui no duplo da casa. Ela tinha um irmãozinho dela que tinha desencarnado com 9 meses de idade, chamava Geraldo Ferreira, e ela pôs o nome do irmão dela no centro de Geraldo Ferreira. Era um menino, um nenê, com 9 meses de idade, né? Obviamente que ele não tinha condições de... nem escolheu, né? Não fez opção, que queria que colocasse ou não queria. E ele acabou sendo, chama-se Geraldo Ferreira, que era um nenê de 9 meses de idade. Imediatamente, uma equipe espiritual assumiu os trabalhos espirituais da casa, que é a equipe de Simão Pedro, né? Que nós até hoje temos a equipe de Simão Pedro, que é quem coordena a parte espiritual da casa, e outras fraternidades foram se aproximando, na medida que os trabalhos foram evoluindo, foram se aproximando outras fraternidades, até que chegou um certo ponto que a dona Ditinha resolveu mudar, dar uma guinada assim no processo e no tipo de trabalho que é como era feito no Geraldo Ferreira. Segundo consta, as pessoas têm informações, vários tipos de informações, que o Geraldo Ferreira depois ele foi preparado, na medida que ele foi preparado para que ele pudesse também colaborar e participar das atividades da casa. Mais importante é que, em um certo momento, ela resolveu fazer com que a casa tivesse um cunho mais de aspecto religioso, né? Assim, mais kardecista e religioso. Aí ela então chamou a dona Odete Teixeira, que foi a pessoa que veio para fazer essa transformação, passar de um estágio para outro. Mas nesse momento, até que nós comentávamos agora há pouco, a casa, ela tem, como nós, né? Ela é dupla, ela tem a parte material e tem a parte espiritual. Sem a parte material, não se sustenta, não tem como ela funcionar. E aí nós temos que render homenagens ao seu Antônio. O seu Antônio, que o seu Antônio, ele era um sujeito que eu conheci, convivi com ele bastante até. Tive negócios junto com ele depois. Era um sujeito muito inteligente, muito inteligente. O seu Antônio, ele assumiu a parte material da casa. Ele era um funcionário graduado da Mercedes-Benz. Ele conseguiu lá muitas doações da Mercedes-Benz para a casa. Cadeiras, tudo que a Mercedes-Benz ia trocar, ia jogar fora, ele pegava para trás para o Geraldo Ferreira, né? Trazia para cá e acabou fazendo com que a casa começasse a existir. Ele assumiu despesa, assumiu no nome dele financiamentos para poder construir as primeiras paredes, comprar material de construção. Quer dizer, o São Antônio, se tem alguém que mereceria assim ser citado, que correu riscos, foi São Antônio, né? Ele desencarnou recentemente, acho que deve ter uns 5 anos, mais por aí, que ele desencarnou, lá em Agudos, né? Agora ele mudou para Agudos, no interior de São Paulo. E ele então, e a casa daí ela foi, aí a coisa andou. Então, claro que chegou um certo momento, a casa ficou pequena, nós tivemos a oportunidade de vir para cá, onde nós estamos hoje, né? Tivemos a aproximação do pessoal da Sanco, da Impar Sanco, né? Que inclusive o Sr. Dorival Sortino, que nos ofereceu uma troca, né? Ele falou: vocês querem sair daqui onde vocês estão? Nós estávamos lá no Antônio Álvaro, para um lugar maior, né? Porque lá é um lugar muito valorizado. O terreno lá vale pelo menos, acho que o triplo, o dobro ou o triplo do que vale um terreno aqui, onde nós estamos. Mas um lugar maior e construído já.
sem detalhes, nós aceitamos. Isso foi construído o que nós temos aqui, como vocês estão vendo, sem as paredes internas, aí foram feitas depois, feito por nós mesmos. Mas aí ele falou, olha, em troca trocando por aquele terreno nosso que lá da Antônio Álvaro. Mas aí depois, na hora dele pegar o terreno lá na Antônio Álvaro, ele falou, olha, é o seguinte, falou, se vocês mantiverem um trabalho de assistencial que atenda as crianças, né, nós não vamos deixar para vocês esse aqui também. Então vocês alugam aqui, né, para poder fazer com esse dinheiro pagar um trabalho de atendimento das crianças. Nós concordamos, né? Concordamos e chegamos. Então hoje é nosso lá e é nosso aqui, né? Nosso aqui, e nós temos um trabalho. O trabalho de criança que nós temos hoje é o trabalho da UD, né? Que é o da UD, onde nós atendemos crianças excepcionais, né? Crianças especiais, que são atendidas hoje aqui na casa. Mas certamente os outros detalhes acho que não seriam de muita importância para os senhores, para as senhoras, né? Mas que eu acho que o que é importante nesse processo é o que é um centro espírita, para que serve, né? Para que serve? Para que adianta você ter um centro espírita? Qual a diferença, por exemplo, de um centro espírita? É o que nós queremos hoje demonstrar para vocês aqui, que tem uma profunda diferença. Que quando você fala centro espírita, é onde as pessoas se dirigem para ter um centro de saúde, né? Centro médico, tem centro. Você imagina que você estivesse num avião, né? Se estivesse pilotando um avião, você tem que descer aonde? Você tem que ir para o aeroporto, se você não desce, né? Tem que ter um lugar próprio para descer avião, subir avião, né? Se é um médico que fazer cirurgia, ele tem que ir onde? Ele tem que ir dentro, tem que ir no hospital, né? Tem que ter um centro cirúrgico, né? Para onde tem lá as coisas para poder fazer cirurgias. Os médicos vão todos para lá. E quando você tem um problema espiritual, você tem que ir para onde? Você tem que ir para aonde tem pessoas que se juntam, que se reúnem lá e que entendem, e que conhecem, e que debatem, e que estudam as coisas espirituais. Isso é um centro espírita, né? Mas o centro espírita ele vai muito além disso ainda, né? Porque o Kardec, quando ele resolveu, isso já me parece que foi em 1º de abril de 1858, se não me falha a minha memória, foi quando ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Porque até então, todos os estudos espíritas eram feitos nas casas, as pessoas se reuniam nas casas e lá faziam os seus estudos, né? Então ele fundou, em 1858, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o precursor de todos os centros espíritas, para que não ficasse dentro das casas, e dentro das casas as pessoas acabam vai só quem é convidado, quem tem alguma ligação com a família, né? Foi uma coisa que fosse realmente democrático, todo mundo pudesse usufruir. Então, quando o centro, todo mundo vem, todas as pessoas vêm para um centro. Então, o centro espírita serve para isso. Aqui é onde as pessoas que têm problemas, ou querem aprender, ou querem de alguma forma exercer a espiritualidade, procuram um centro espírita, que é o caso nosso aqui do Geraldo Ferreira, é um dos casos, um dos centros. Mas mais do que isso, né? Isso que é importante, que vocês vão ver agora, que eu quero passar para vocês observem o seguinte: a diferença maior que existe entre um centro espírita, uma igreja, um centro espírita e um templo evangélico, ou qualquer outra religião, é que o espiritismo não tem hierarquia. Aqui não existe hierarquia. Ou seja, qualquer pessoa que chega, eu estou aqui falando hoje porque eu estou aqui há mais tempo do que a maioria do que estão aqui. Eu cheguei aqui em 1979, né? Então eu estou um pouco mais de tempo. Mas a Leila chegou em 82, né? Não parece, mas a Leila também, ela está conservadona assim, mas... Então as pessoas foram chegando, esse processo todo foi acontecendo, e assim, a diferença que tem para qualquer um dos senhores que estão aí hoje, que chega,
o Ed perguntou se alguém veio pela primeira vez na casa. Se tivesse alguém que chegou aqui hoje pela primeira vez na casa, poderá, assim que ele quiser, ou seja, assim que vocês quiserem, vocês poderão estar aqui fazendo o mesmo trabalho que nós estamos fazendo, porque não existe nenhum tipo de nada impede que alguém queira fazer alguma coisa no centro e que ela não possa fazer. Quer dizer, é só ela se colocar à disposição. E para mostrar para vocês como é tudo aquilo que nós falamos aqui sempre, aqueles recadinhos que nós damos aqui para iniciar as nossas atividades, hoje vocês vão conhecer as pessoas que estão fazendo esses trabalhos, né? Então, e elas vão contar um pouquinho do como é que elas vieram parar aqui, né? E como é que elas estão, o que elas estão fazendo aqui. Nós vamos começar primeiro aqui com a Marta, né? Porque a Marta é que fez a festa junina agora, né? Que ela coordenou a festa junina agora. Ela vai falar um pouquinho para nós do como é que ela chegou aqui no centro e por que ela hoje coordena esse trabalho, né? Boa noite a todos. Aqui todo mundo me chama de Martinha, né? Então, todos já me conhecem. Primeiro eu vou falar como cheguei na casa, né? Acho que como muitos de vocês, precisando de auxílio, precisando me equilibrar, precisando preencher o vazio que existia no meu coração, e eu achava que isso não era possível. Ai, gente, estou emocionada. E quando eu cheguei aqui, quando eu fui recebida pela dona Margarida, pela Roseli, que não demoraram muito a me fornecer um material que me foi dado como presente, porque elas sentiam ali que eu tinha algo a oferecer num futuro, depois de buscar os estudos, depois de buscar o entendimento comigo mesma primeiro, para depois querer auxiliar, porque muitas vezes a gente quer auxiliar, a gente tem aquela sede, aquela vontade, mas a gente ainda não tem as ferramentas, a gente ainda não se conhece direito, e como que a gente vai poder ajudar se a gente está precisando de ajuda? Então, acho que o início, quando todos chegam aqui, primeiro a gente tem esse olhar sobre nós. Aí vamos nos cuidando, começa a se abrir aí a oportunidade de frequentar os cursos, né? E de poder fazer algo pela casa, assim como nós, assim como o seu Hélio disse, todos podem fazer o que nós estamos fazendo. Então, assim, cheguei com 2 filhas pequenas, que eu gosto sempre de citar, porque foi a parte mais difícil, mas eu chegava aqui. Eu não sei explicar como, mas eu chegava aqui. Todos os dias de trabalho, quando iniciei, todos me ajudavam aqui. Então, as pequenininhas ficavam aqui cantando com o Nando, aqui na frente, os pezinhos não batiam nem no chão. Elas ficavam cantando, porque elas gostavam de cantar. O João me ajudou muito. Pegava as 2 e levava para casa, e todo mundo ajudava naquela grande corrente de amor para que eu estivesse aqui. Então, eu tenho muitos amigos aqui. E sendo assim, comecei a desenvolver alguns trabalhos na casa, né? Hoje faço parte também dos eventos da casa, né? O seu Hélio acabou de falar da festa junina, graças a Deus, e a contribuição de todos, foi uma festa linda, mais uma vez, que nos ajuda, né, a manter essa casa. E eu gostaria só de colocar aqui, falando dos eventos, que eu tenho pessoas assim muito especiais ao meu lado. Pessoas que eu falo que Jesus que me enviou. E que nos ajuda muito, porque por trás dos bastidores só a gente sabe, né, das nossas correrias, eu vou colocar assim. Então, eu tenho a Cris do meu lado, eu tenho a Andréia, que está aqui também, que me auxilia muito. Eu tenho a Larissa, que não está aqui, mas ela vai saber que eu estou falando dela e sentir. Tem a Thaís, né? Então, nós estamos... A Marilda. Então, nós estamos num bom grupo agora e estamos trabalhando aqui para Jesus. Faço parte também do acolhimento aos trabalhadores da casa e também o acolhimento aos assistidos. Então, eu estou aqui. A minha história é longa,
mas eu estou sendo breve, tenho meus amigos para falar. Mas, assim, uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês, que estão iniciando ou que já estão um pouquinho mais adiante, confie, persevere, porque o caminho é lindo. E hoje ainda, todas as vezes que eu coloco os pés na entrada dessa casa, eu ainda sinto o meu coração pulsar de amor por essa casa e por tudo que eu faço. Então, às vezes, as pessoas falam, nossa, como você está aqui e consegue fazer isso? É amor, gente. É amor e um pouquinho do que eu posso oferecer de gratidão por tudo que essa casa fez por mim. Então, perseverem. E, se precisar, estamos aqui. Obrigada. Vocês percebam que, como eu disse, a casa ela é dupla, ela tem a parte material e espiritual. Não é fácil manter a casa no seu lado material dela. A despesa é muito grande, a coisa para deixar isso bonito, pintado, arrumado, luz funcionando, som funcionando, tudo isso aí tem despesas, e as despesas nós conseguimos como fazer frente a elas? Através de um trabalho, dessa coordenação desse trabalho de eventos, né? Que são nesses eventos, né? Que é a festa do sorvete, aqui não tem sorvete mais, né? Festa do sorvete, festa da pizza, festa, né? Qualquer coisa a gente faz uma festa, né? Para poder angariar fundo. Por quê? Porque nós temos uma outra pessoa que gasta esse dinheiro, que é o Paulo. Pastor Paulo. O Paulo é o que gasta esse dinheiro todo, porque as coisas quebram, quem conserta é o Paulo. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. A minha história se cruza com a Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. E em 2016, quando convidado por amigos, um casal de amigos que já tinha iniciado a escola, a 48ª Escola de Aprendizes, me convidou, assim como quem não quer nada, vamos lá ver como é que é. E eu católico na época, iniciei a escola. Então, eu achava que eu tinha entrado na doutrina, não como um assistido, mas eu tinha entrado por amor, porque, de fato, eu vim por amor. Mas aí eu descobri, como a vida tem altos e baixos, a dor sempre nos acompanha, em todos os momentos, e aí é que eu descobri, e tive a grata certeza de que a gente é muito agraciado no momento de dor. E esta casa me amparou muito, e muito eu devo a ela. Então, iniciei lá em 2016, fiz a Escola de Aprendizes do Evangelho, e hoje eu estou aqui gastando o dinheiro da casa, como bem o seu Hélio disse, na manutenção da casa. Eu faço parte da diretoria, estou como diretor de patrimônio, mas não faço isso sozinho. Eu tenho a ajuda de pessoas como o José Eduardo e como o José Nerivaldo, que sempre auxiliam a gente aí nos trabalhos, que não são fáceis. Vocês observam que a casa ela é muito grande, tem muita coisa a ser feita e muita coisa que não se consegue fazer, mesmo já no segundo mandato, não é isso, olha? E o que eu digo para vocês é que a gente faz sempre, quando a gente coloca os pés nessa casa, coloca com muito amor. Quando a gente coloca os pés fora dessa casa, também com muito amor, porque a gente está lá fora e não esquece em minuto nenhum daqui. E, além disso, temos também o trabalho da Escola de Pais, né, às segundas-feiras, que é parte integrante da evangelização infantil, né, e junto com a Daniela, a gente toca essa escola, para que a gente possa discutir com os pais, falar com os pais sobre a educação dos nossos filhos, a orientação da família, trocando ideias, sempre à luz dos ensinamentos do Mestre Jesus. E esses são os meus trabalhos principais, dentre outros vários, que vocês vão sempre encontrar pelas salas desta casa. Com muito amor, eu deixo o microfone. Obrigado, Paulo. Mas diz que a primeira coisa, diz que a parte mais sensível do homem é o bolso, né? Que sempre dói o bolso primeiro, né? Quando dói o bolso, as pessoas
se costam, né? Começa. Mas tem uma coisa que dói mais, né? Que é fome. Fome é duro, né? Quando a pessoa sente fome, você tem uma família, de repente você fica impossibilitado de comprar o alimento para sua família, prover sua família de alguma coisa. Então, o seu lado espiritual é importante, é muito importante, mas uma pessoa com fome nem pensa, né? Ela não consegue nem pensar, não consegue nem refletir, não consegue fazer nada, né? Então, nós temos um trabalho aqui na casa, e esse trabalho quem cuida é o Luciano, né? Luciano, por favor, cuida que chamamos de GAF, né? Que é o Grupo de Apoio à Família, e que é onde nós provemos as pessoas que estão momentaneamente impedidas de conseguir se alimentar direito. Obrigado. Boa noite. O meu nome é Luciano, eu trabalho aqui na Casa Geraldo Ferreira desde 2016, que quando começamos a escola, né? Mas vim aqui desde 2012 ser assistido, acompanhando uma colega, e acabei, por curiosidade, esticando esse tempo de visita aqui, e estou aqui até hoje, né? Então, um dos trabalhos que nós executamos aqui na casa, através do GAF, né? Quando ele falou que sou eu, na verdade, eu sou um membro, né? Porque somos em 5 que cuidam da parte de gestão, e mais um número enorme de pessoas que são voluntários. Então, todos nós juntos fazemos o GAF. Nós arrecadamos os alimentos através das doações de vocês, que muitas vezes estão ali os papeizinhos lá no fundo, que as pessoas pegam, né, dos itens que são incluídos nessa cesta, tá? Que é entregue. Nós atendemos cerca de 80 pessoas no ano passado, num total do ano em peso, vamos chamar assim, de 17 toneladas de alimentos para essas pessoas. Então, elas foram atendidas durante todo o ano. Tem muitas coisas para falar, eu vou dar uma resumidinha, mas é a questão que não é só isso. Por exemplo, agora em junho, nós vamos fazer entregas dos cobertores. Então, nós também entregamos a eles cobertores. Quando é a parte na época das festas do Dia das Mães e dos Pais, então eles têm sempre esse acolhimento. Não é apenas uma entrega de cesta. Então, eles vêm até aqui, as pessoas que são assistidas, né, que nós pré-selecionamos, através de uma inscrição que eles fazem. Cerca de 150 pessoas, mais ou menos, 170, se inscrevem, nós só conseguimos acolher essa quantidade, né? Atualmente estamos com 72 pessoas, né, que são atendidas por nós. Nós os recebemos a cada todo segundo sábado, por volta das 7 horas da manhã, e a partir disso eles tomam um café, participam de uma palestra, e essa palestra depois da palestra, eles são encaminhados para receber as cestas, tá? Então, em resumo, a parte do GAF é isso, tá? Tem muito mais coisas que envolvem, então nós agradecemos muito a participação de vocês que doam. Tem empresas também que se voluntariaram a doar para nós, né? Então, as empresas e algumas pessoas físicas também doam em algumas quantidades. E você doando também um saquinho de arroz, um pacotinho de café está ajudando também, e muito, né, a todos nós, para montarmos a cesta. Aproveitando outro trabalho que está embutido no GAF, que é a parte do bazar. Então, o bazar também, o bazar solidário, ele é muito importante, porque ele participa não só do que vai ser vendido, das doações que nós recebemos, para o que vai ser vendido aqui, revertido para o Paulo poder gastar depois, né? Então, também ele uma parte desse material, que é todo esse material que nós recolhemos aqui, nós encaminhamos tanto para outras casas que têm condições, né, para doação, no caso, não é colocado em venda, né, é para doação para as pessoas, e alguns também são separados para levar para os moradores de rua, que vão junto com um trabalho que já existe aqui, que provavelmente logo vocês ouvirão também a respeito, um trabalho maravilhoso também. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado. Mas embora nós não enxerguemos, né, mas no plano espiritual, uma casa espírita ela é um farol de luz, né, que abre no espaço, e ele sintoniza os espíritos encarnados e desencarnados, e também os encarnados. Mas tem espíritos encarnados ainda que não conseguem chegar até aqui. Eles não conseguem porque fizeram opções equivocadas, né, ao longo das suas vidas aí,
e acaba parando na rua, vão morar embaixo das pontes, sabe? Vão morar aí pela rua e não sequer tem forças para poder chegar até aqui. Então nós vamos até eles, né? Através, a Denilce, por favor, Denilce. Nós temos um trabalho que nós vamos atrás dessas pessoas que ainda não conseguiram chegar até aqui, né? E ela vai falar um pouquinho do trabalho que é feito do café da manhã. Bem, pessoal, boa noite. Eu me chamo Denilce, sou trabalhadora aqui da casa. Cheguei em 2016, aí eu estou vendo que várias pessoas também chegaram em 2016, mas eu cheguei ainda para ser assistida, eu ainda não estava apta para iniciar uma turma, uma escola. Eu cheguei através de uma amiga muito querida, que trabalhava comigo na época, chamada Dirce, que sempre está aí nos bastidores trabalhando pela casa. Então, eu sou muito grata em ter cruzado o meu caminho, porque o Espiritismo sempre seguiu paralelo à minha vida. Mas a primeira vez que eu cheguei aqui, eu sabia que eu não sairia mais. Eu me senti em casa. E esse sentimento foi através das pessoas que me acolheram, né? Através dos entrevistadores, com os quais eu me abri, que eu conversei, que eu consegui expor os meus problemas, através de todos os palestrantes, né, que são tão importantes nessa nossa descoberta, os tratamentos espirituais, e de lá para cá eu não parei. Então, aqui eu realmente me sinto em casa, eu tenho muito amor por esse local, eu sei o quanto, como eu cheguei e como eu me encontro hoje, né? E eu tenho muita gratidão e muito amor. Falando da festa junina, eu tive um momento que eu relembrei de muitas pessoas, principalmente as pessoas que já não estão mais entre nós, fisicamente aqui, mas devem estar, né, nos trabalhos espirituais. Então, eu sou muito grata a eles também, que me acolheram muito. Bem, eu faço parte de um trabalho que eu tenho muito amor, que é o Café da Manhã, para os nossos irmãos em situação de rua. Esse trabalho, ele envolve muitas pessoas, né? As pessoas que fazem doações anônimas, que pedem para não serem citados. Nós temos os trabalhadores que colaboram com doações, que nós revertemos nos materiais que são entregues, né, no lanche, para esses nossos irmãos. Então, nós temos a entrega todo quarto final de semana de todo mês. Nós nos reunimos aos sábados para montar esses lanches e fazer entrega nas primeiras horas do domingo. Então, quando vocês ainda estão dormindo, nós já estamos saindo com os nossos kits, porque nós não ficamos parados esperando que eles cheguem até nós. Nós vamos até onde eles estão. E quando nós chegamos até eles, nós nos deparamos com uma situação muito delicada, de muita carência, de muita invisibilidade, de muita fragilidade, mas de muito aprendizado. É um trabalho que me enriquece muito, porque eu lembro sempre da parábola do Lázaro, sabe o Lázaro? Que quando você olha assim, né, para o homem rico, ele era a pessoa que estava em uma situação desfavorável, mas muitas vezes eles estão muito mais evoluídos do que eu. Então eu volto para casa assim todo domingo refletindo muito em cada situação que eu me deparei nesse domingo. Nós temos uma equipe muito amorosa, muito disciplinada, porque é um trabalho que requer um horário, né? Normalmente as pessoas não têm a predisposição de acordar cedinho no domingo, mas nós retornamos aqui e somos presenteados com um pôr do sol lindo, estão convidados para quem tiver vontade de conhecer o trabalho. Tem um porém, assim, qualquer pessoa que tiver interesse pode me procurar, que eu vou dar maiores detalhes. Mas esse trabalho ele foi acolhido aqui pela casa através de uma turma da escola, né, que esse trabalho inicialmente era feito em São Paulo, e o Geraldo Ferreira, né, a Casa Geraldo Ferreira, acolheu esse trabalho, e de lá para cá não houve interrupção nem no período da pandemia. Então, esse é um trabalho muito especial, de muito aprendizado, e apesar deles estarem em situação de rua, eu posso garantir para vocês que eles têm uma luz própria ali, dentro da vida que eles têm. Então, eu falo que é um trabalho que, para muitas pessoas, eles são invisíveis, mas para o Geraldo Ferreira e para a nossa equipe, não.
Eu agradeço a oportunidade de falar do trabalho. Eu vou parar, senão eu vou chorar. Eu me emociono toda vez que eu falo sobre ele. Eu consegui até agora, daqui para frente eu não consigo mais. E para tentar, assim, preparar as pessoas que querem participar, né? Porque muitas vezes vocês podem estar imaginando, puxa, como é que eu posso, né, participar disso? Como eu gostaria de. Como é que eu entro? Como é que eu começo? Como é que é o começo disso tudo? Então, a casa nós oferecemos oportunidades através. Eu vou chamar a Valquíria, por favor, Valquíria. Aqui nós temos os cursos, vários cursos que a Valquíria coordena, esses vários cursos que nós temos na casa, onde preparam as pessoas para que elas se voluntariem, né? Se tornem voluntárias e possam exercer, fazer algum trabalho dentro em qualquer uma das áreas que vocês acharem melhor. Boa noite. Bom, eu vou falar primeiro como eu cheguei até a casa. Meu nome é Valquíria, né? O seu Hélio já falou. Eu cheguei aqui em 2002, não foi 2016, gente. Eu já era espírita, né? Antes eu frequentava uma outra casa espírita, mas eu fui um pouco rebelde, porque eu frequentei durante anos, depois eu me afastei. E aí, depois, quando eu me afastei, eu comecei, em um determinado momento, senti um vazio muito grande no meu coração. A primeira vez eu fui pela dor, e a segunda também pela dor, porque é a dor do vazio, de buscar o porquê que o meu propósito, por que eu estou nessa vida. Eu queria saber, assim, eu queria sentir que eu tinha algo mais para oferecer para as pessoas. Então, eu adentrei a casa já querendo trabalhar, né? Cheguei aqui na porta e falei, gente, eu quero trabalhar. Aí o pessoal falou para mim, calma, não é assim que funciona, você tem que se preparar, né? E agora eu estou na área de estudo, né? Vejam bem. Então, assim, o pessoal, não, você tem que se preparar, você tem que fazer um tratamento. Aí eu fui fazer o tratamento, meio rebelde também, porque eu não achava que eu precisava de tratamento. Quando eu comecei a fazer, eu percebi que eu precisava muito de um tratamento. E o tratamento maior era o autoconhecimento, que é o que eu precisava. Eu precisava mergulhar dentro de mim e entender algumas coisas que estavam ainda obscuras. E aí eu comecei, através da Escola de Aprendizes do Evangelho, que durante o tratamento, as pessoas foram me falando sobre a escola. E também, quando eu cheguei, né, que eu queria trabalhar, o pessoal falou, peraí, você tem que estudar primeiro, calma, vai se preparar. Tanto na parte de equilíbrio espiritual, como também conhecimento. Aí eu adentrei a escola, eu entrei na 31ª turma, que inclusive foi o Turíbio, né, que foi o meu dirigente. Sou muito grata a ele, ao Gilmar, à Sônia, porque eles abriram as portas para mim de algo muito especial, que é esse autoconhecimento que a escola, né, de aprendizes do Evangelho nos traz. E aí eu fui estudando cada vez mais, gosto muito disso, tanto gosto que hoje eu sou responsável pela área de estudos da casa. Sou muito grata também por eles terem me dado a oportunidade, né, porque aqui, como foi falado, ninguém é melhor que ninguém. Todos nós. E essa área eu gosto muito, por quê? Porque a gente é responsável pelos cursos. E assim, desenvolver pessoas, né? Na minha área profissional, eu trabalhava com isso também, desenvolvimento pessoal. E eu acho muito bonito você poder ver, assim, que as pessoas, todos nós aqui, todos nós, temos todas as possibilidades de crescimento, de evolução, tanto intelectual como moral. E esses cursos que são oferecidos, que é a Escola de Aprendizes do Evangelho, curso de médiuns, os cursos que a gente oferece da Aliança Espírita, da qual nós fazemos parte, a mocidade, que daqui a pouco o pessoal vai falar, evangelização infantil, escola de paz, tudo isso faz parte do estudo. E é muito importante, porque o conhecimento ele abre as portas para nós de algo muito maior. E como disse nosso querido Kardec, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Então, eu acho isso muito importante. Para mim, em especial, o conhecimento foi o caminho que me levou a amar, porque eu estava meio endurecida pela vida, porque eu levei aí umas
pancadas, né? Como todo mundo aqui, acho que passou por dificuldades, todos nós aqui passamos, mas graças à doutrina espírita, graças a essa casa bendita, que eu fui muito bem acolhida, hoje eu me sinto assim uma pessoa mais equilibrada, mais ou menos, né, gente? Falar que não dá para falar com tanta convicção, né? Mas dentro do possível, né? Equilibrada e levando a vida. E, além disso, como eu gosto muito da área de estudo, eu dirijo uma escola junto com o Luciano e com a Valéria. Outra coisa importante, aí eu paro, tá, gente? Eu acho muito importante que tudo que foi falado aqui, vocês viram que ninguém faz nada sozinho. Eu sempre me lembro disso, porque Jesus já nos deu esse exemplo. Ele trouxe os apóstolos, né, os 12 apóstolos, ele que, com a grandeza dele, ele poderia fazer tudo sozinho. Mas ele mostrou para nós que ninguém faz nada sozinho. E a doutrina espírita é isso. Todos juntos, todos trabalhando, e todos têm o potencial para fazer cada vez melhor. E é isso, gente. Muito obrigada. Mas tudo tem um começo, né? Nós temos que trabalhar todas as pontas. E uma ponta muito importante desse trabalho aqui são as crianças. Porque se nós não semearmos, né, não colheremos, né? Então a semeadura temos que começar a plantar nas crianças. E a Vanessa vai nos falar um pouquinho a respeito da evangelização infantil. E as segundas-feiras, né? Eu sou a Vanessa, estou na Casa Espírita, eu cheguei aqui em 1994. Não se assustem, eu não sou tão velha assim. Mas em 94 eu tive uma dor muito grande, que eu tinha acabado de perder meu pai. Aí eu fui acolhida aqui, com palavras, com conforto necessário para eu continuar a levar a minha vida. Porém, como todo adolescente, eu não continuei na casa, saí, não queria saber de religião, nada. Em 2015, eu retornei à casa pela dor novamente, porque há pouco tempo eu havia perdido a minha mãe. A minha irmã entrou numa depressão muito grave. E aí a minha irmã começou a fazer a escola de aprendizes. E quando ela começou a fazer a escola, ela começou a insistir para eu fazer também na próxima. Aí eu entrei, por muita insistência dela, e tive o prazer de encontrar 3 pessoas que em nenhum momento desistiram de mim, que foi a Cris, o Eduardo e o Jailson. Foram as 3 pessoas que em nenhum momento desistiram de mim. Eu havia feito algumas escolas e havia desistido, e eles não me deixaram desistir. Eu fico emocionada, porque durante a escola não é tão simples como todo mundo acha. Acontecem muitas coisas durante a escola que te fazem pensar em desistir. Com 1 ano de escola, chegou a pandemia. E aí eu falei assim, agora acabou. Eu falei, eu não vou mais ir para a escola. Imagina, não passei de casa, eu tinha um filho pequeno. Aí vieram as aulas online, que aí me fez continuar na escola. Então, a gente continuou e para mim, essa escola foi muito especial. Mudou totalmente a minha cabeça. Hoje em dia, eu sou evangelizadora infantil, há 4 anos. Por eleição, eu sou considerada a tia mais legal daqui. Assim, são eles que falam, né, filho? Para você nem tanto, mas eu sou pro mais legal. E hoje, antes de vir para cá, eu vi 2 dizeres do Divaldo,
que fala sobre a evangelização infantil e que eu queria dividir com vocês, que eu sei que a maioria aqui é pais. Divaldo dizia assim: muitos pais dizem, não quero impor religião ao meu filho, ele escolherá quando crescer. Mas não dizem isso sobre escola, alimentação, sobre valores da vida, porque só com a religião deixam de orientar. Divaldo também dizia, evangelizar é semear luz na alma infantil, para que, ao crescer, ela seja o farol que ilumina o mundo. Então, eu sou muito feliz com o meu trabalho e eu espero agregar na vida dos meus pequenos também. Muito obrigada. Mas aí as crianças vão crescendo assim, rapidinho, cresce muito rápida, né? Aí vem a mocidade, né? Que é a fase mais difícil, né? Aí tem que ter alguém para pegar, né? Porque aí é duro de pegar, né? Aí nós temos a Isa, né, Isa? A Isa que faz essa... Ela fez um curso de laço, sabe assim? De jogar laço e pegar, né? Boa noite. Eu sou a pequenininha que a Martinha falou. Sou filha da Martinha, chaveirinho da diretoria e da equipe de eventos também. Eu estou aqui desde pequenininha, fui acolhida pela casa. Cantava com o Nando nos evangelhos de segunda-feira à tarde. Teve muito trabalhador aqui que me pegou no colo. E hoje em dia eu coordeno junto com o Gabriel e com a Luara a equipe de mocidade. E também participo também das redes sociais do Geraldo. E voltando à mocidade, um prazer gigantesco, porque eu ingressei em 2016 como aluna. São 10 anos já de mocidade, é uma bagagem muito longa, que me fez aprender muito com os meus dirigentes, na época a Mel e o Marcelo. Acho que a gente vai crescendo com a casa, né? A gente vai amadurecendo com a casa. E quando eu cheguei lá com 15 anos, eu era uma adolescente totalmente diferente do que sou hoje, uma mulher de 22 anos. Então, a gente aprende a crescer e a gente aprende a sentir os ensinamentos de Jesus na própria vida, né? Então, é um prazer gigantesco fazer parte dessa história também da casa. A gente já chega, eu já falo, oi, Geraldo, com uma proximidade muito grande, porque a gente sente que é a extensão da nossa casa, né? E hoje em dia nós somos a maior turma da regional do ABC, contamos com 21 alunos, e coordenar os jovens não é fácil, mas também não é tão difícil assim. A gente conversa com jeitinho. Eu falo que a mocidade antigamente não era tão vista, mas hoje em dia nós temos projetos, extensões de projetos que trazem o jovem para casa, para que eles sejam futuros voluntários, trabalhadores, futuros pais, né? Que possam ingressar nessa casa e que possam fazer parte de cada vez mais do espiritismo. Nós sabemos que a juventude é uma juventude que atualmente não busca tanta religião, mas eu garanto para vocês que os nossos alunos são muito bem envolvidos e muito felizes com os trabalhos que nós realizamos aqui na casa. Nosso Masterchef, nossas caravanas, nossos acampamentos. Então, é muito feliz, com muita gratidão, eu venho compartilhar aqui com vocês. Nós temos as nossas redes sociais também, onde a gente tira foto de tudo, compartilha tudo, porque são grandes memórias e é um movimento muito grande na nossa casa. E é um prazer gigantesco estar aqui. E agora, como dirigente, mãe deles também, tá? Que eu sou mãe deles, compartilhando com vocês. Obrigado. E para poder sustentar o processo todo, tem que ter livros, né? Tem que ter. Então, nós temos uma livraria. Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz na casa, foi cuidar da livraria, né? Quando eu cheguei aqui. Hoje quem cuida da livraria é a Silvia, né? A Silvia que cuida da livraria, que coloca à disposição de vocês os livros em preços módicos, né? Boa noite a todos. A minha história, eu também vim pela dor, mas graças a Deus, aquela fase que teve realmente
do pessoal visitar a casa, fazer oração na casa da gente, né? Os samaritanos, eles estiveram presentes durante muito tempo na minha casa, tá? E cuidaram da gente, cuidou da minha família, cuidou realmente principalmente da minha mãe. Passou, minha mãe foi, né, para um plano maior, graças a Deus, e foi bem, porque eles realmente nos orientaram e prepararam muito a minha mãe para esse momento. Tenho só que agradecer. Passou o tempo, não vim mais para casa, mas graças à minha irmã, que estava fazendo o curso de aprendiz, começou, vamos, e eu vim. Tá? Então, eu sou da 49, né, do pessoal da 49, e fui participando, até que eu vim realmente participar da evangelização das segundas-feiras. Também fiquei um tempo, e agora estou realmente responsável pela livraria. A livraria, eu fiz uma cola, tá, gente? Que é muito importante. O que eu vejo hoje da livraria, ela tem para nós não só o café, o refrigerante, um salgadinho para a gente comer quando nós chegamos, que estamos com fome, né? Durante os trabalhos, mas também temos os livros ali à disposição de vocês. Temos os livros para você comprar, levar para casa, para ler realmente no seu cantinho, no seu momento que é necessário, tá? Os livros, eu posso dizer para vocês que realmente são um valor bem mais barato do que lá fora, tá? Eu já fiz realmente essa pesquisa para mim e vim aqui e comprei os livros que eu queria aqui na casa. Uma outra coisa, nós temos os livros também para emprestar a vocês. Isso é muito importante. Nós temos uma biblioteca assim guardadinha, né, com esses livros para vocês levarem para casa, ficar com eles no período que for necessário. Nós estamos estipulando entre 60 dias para você ler, nos devolver e voltar realmente a buscar um novo livro, tá? Temos também os livros que nós podemos chamar assim, é um sebo. Esses livros já foram doados para nós, já foram folheados, às vezes ele já está até meio gasto, mas também tem a um preço bem baratinho para vocês, quem quiser levar para casa e aproveitar, tá? Então, é isso que eu tenho para apresentar para vocês. Espero vocês na livraria, não só para tomar um café, não só para realmente comer um salgado, como realmente buscar um livro para que você enriqueça cada vez mais a sua vida e o seu aprendizado, tá bom? Será um prazer. Nossa equipe também é grande na livraria, nós temos realmente uma rotatividade, cada dia é uma pessoa que está lá para cuidar e receber vocês. Obrigada, viu? Ela citou que ela recebia a visita dos samaritanos, né? A Beth está aí? A Beth Bessa? Não está? Está o Rogério? O Rogério está? Rogério, você acompanha, né, o samaritano? Faça favor, Rogério. O Rogério faz parte dos samaritanos. As pessoas que elas visitam as pessoas que não podem vir até a casa, e elas vão até a casa, levam o tratamento espiritual lá onde a pessoa que está acamada, algum tipo assim. O Rogério faz esse trabalho, né, Rogério? Oi. Bem, eu queria agradecer por novamente estar participando deste aniversário encarnado, né? Sou muito grato a esta casa, de há muito tempo. Fiquei conhecendo através de meus tios que foram trabalhadores e hoje estão em outro lugar. Eles me trouxeram porque conheciam a minha dificuldade física e espiritual, e quando eu passei a conhecê-la, passei também a usufruir de todos os benefícios que essa casa oferece. Até hoje, aliás, né? Eles não desistiram de mim. Eu agradeço por isso. Samaritanos,
como o nosso companheiro aqui já adiantou e falou, tenho um compromisso de atender as pessoas que não conseguem chegar até a casa. Geralmente são pessoas idosas, adoentadas, né? E que a família solicita um evangelho no lar, uma leitura. É assim o compromisso que era antes da pandemia. Aí, por questões de direção, questões que foram tomadas, agora a gente não visita mais os lares. Então, o nosso compromisso é aqui dentro da casa e a gente faz as vibrações, se reúne aos sábados, às 2 horas, e as pessoas que estão assim solicitando esse tratamento, a equipe espiritual de samaritanos, dirigida por médicos, terapeutas, acompanham assim e são assim atendidas no seu leito ou na sua residência, né? A gente está à disposição, as pessoas interessadas em conhecer mais o trabalho, a gente está aqui na casa e pode dar melhores explicações e informações, tá? Obrigado. Obrigado. Rogério não esperava que ia chamar ele não, porque acho que a única coisa... Mas ele tá... o Rogério é um trabalhador de primeira hora, né? De primeira e de última hora, né? O pessoal que nós contamos sempre com o Rogério, né? Para alguma coisa, o Rogério... Quem vai fechar a casa, o Rogério? Quem vai abrir o Rogério? Então, está sempre contando com o Rogério para essas coisas. Mas todos nós temos algum defeitinho, não temos assim, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho lá, né? Mas tem umas pessoas que nascem assim já com os defeitos mais complicadinhos, né? Não conseguem se expressar bem, né? Tem dificuldade. Então, quem que vai cuidar dessas pessoas que vêm assim, que vêm com os defeitos? Não é a palavra bonita, defeito, mas não é bonita, mas vem umas indisposições, né? Não consegue se manifestar adequadamente, né? São as crianças especiais, né? Quem que cuida das crianças especiais? Nós também temos um trabalho para cuidar das crianças especiais, que é a Leila que cuida da UD, né, Leila? Por favor. Que são aquelas que são especiais, aquelas crianças que já vieram com um defeito um pouquinho mais complicado e que não precisa de um atendimento diferente. Boa noite a todos. Como o Hélio falou, eu me chamo Leila. Eu cheguei à casa em 82, ainda na Antônio Álvaro, 380. Já conhecia a casa, porque a minha avó materna trabalhava na casa Geraldo Ferreira, com a dona Ditinha. Nesse período, tive o prazer de conhecer a dona Odete Teixeira, a dona Silvia Daniel, a dona Margarida. E o primeiro dia que eu estive lá na Antônio Álvaro, levando os meus filhos para a evangelização infantil, passei entrevista com a dona Margarida e, muito carinhosamente, eu a chamava de Pimentinha, porque tinha um temperamento assim, ardidinho. Mas eu digo isso para vocês com todo carinho. E a dona Margarida foi muito clara para mim, que os pais normalmente levam seus filhos para a evangelização infantil, mas que, na verdade, quem precisa são os pais. E eu nunca mais me esqueci disso. São 43 anos de Geraldo Ferreira. Muito obrigada pelo conservada. Mas já tem longos anos, quase 70. Então, aí a casa veio para cá, né? Fiz a minha escola em 86, com a dona Vilma Braga, uma pessoa que eu tenho um carinho e uma gratidão enorme. Em 89, eu tive a possibilidade de dirigir a primeira escola. Então, eu digo que
todos os dias nós temos possibilidade de receber presentes dentro desta casa. Então, à medida que eu adentrei a ela, à medida que eu tive possibilidade e a espiritualidade me confiou alguns trabalhos, e que, como a Valquíria falou, nós vamos nos preparando para eles. Em 89 eu dirigi a primeira escola, em 97 a segunda, em 2001 a terceira, e nós estamos com a quarta agora. Em 98, eu fui agraciada com mais um presente de Deus. Mais um, que foi o convite para trabalhar com as crianças especiais. Hoje, pessoas especiais, né? E eu digo para vocês, todos os dias, nós temos possibilidade de verificar o quanto nós temos para aprender, o autoconhecimento, e a possibilidade que também nós temos de ensinar. E todos os dias que adentramos a esta casa, recebemos presentes da espiritualidade. Então, a gratidão é enorme. Desde 98 eu estou com esse trabalho. Na época, nós tínhamos a Aparecida Torini como coordenadora, né? Aprendi muito com essas pessoas. E como não fazemos absolutamente nada sozinhos, na UD também. Temos um grupo de professores voluntários que eu digo para vocês, eles doam o que eles têm de melhor para essas crianças. Não é uma escola regular, mas aqui nós temos tudo, absolutamente tudo, de que eles necessitam. Principalmente o acolhimento. Porque nós sabemos, e isso é uma verdade, a sociedade lá fora, como foi dito pelos moradores em situação de rua, a sociedade lá fora não os vê. E aqui eles são acolhidos, são respeitados. Eu os espero todos os dias às 7 da manhã. Não é esse o meu horário, mas eu chego esse horário para poder preparar um cafezinho para eles. E eles adoram chegar e tomar o cafezinho preto. Eles vão descendo a rampa e já vão falando, olha o cheirinho do café. Isso, para mim, é uma alegria que não tem preço. Muito obrigada. Vocês perceberam que nós já conseguimos muita coisa nessa casa, só não conseguimos fazer a pessoa não chorar. Precisamos contratar ainda, arrumar um aparelho, né? Anti-choro. Tudo é muito emocionante, né? Chora, né? Então, e seguindo ainda essa é uma trilha, percebam que isso é uma trilha, né? É uma trilha que nós vamos fechando todos os flancos. Mas tem um trabalho que atende assim as pessoas, não só as que estão aqui, nós nos voltamos para todas as pessoas que estão envolvidas no mundo inteiro. No mundo inteiro, que estão nas suas casas, que sequer conhecemos, não sabemos onde elas se encontram, mas nós recorremos, são chamadas vibrações coletivas. O João, por favor. O João é que cuida desse trabalho, aonde nós nos deparamos. Explica um pouquinho, João, o que significa as vibrações coletivas? Boa noite, meu nome é João. Eu cheguei na casa em 1989. A minha madrinha de casamento precisava fazer um tratamento, achou por bem que precisava vir na casa. Eu trabalhava à noite, minha esposa ficava sozinha, então ela convidou minha esposa para que viesse acompanhá-la, né, de segunda-feira à tarde. Aí começou a frequentar, minha esposa veio algumas vezes, e nesse momento
ofereceram a escola de aprendizes do Evangelho para ela. Aí minha esposa chegou, comentou comigo, eu comecei a frequentar, me interessei, comecei a frequentar e eu e a minha madrinha de casamento fizemos a escola, a 17ª turma. E a minha esposa não veio mais, ela não se afinizou, ela é católica, então ela não se afinizou. Então eu estou aqui desde 1989. Antes disso eu cheguei a ser coroinha da Igreja Católica, passei pela Igreja Evangélica, duas igrejas evangélicas, fiz parte da PL, que é uma doutrina japonesa, Perfect Liberty, participei do grupo dos Meninos de Deus, que também aconteceu nos anos 70, nos anos 80. Então, eu estava meio que procurando um lugar para me achar. E aí, na 17ª turma, comecei a frequentar aqui, fui me achando, fui me identificando, fui me fazendo a escola de aprendizes, depois eu fiz a escola de passes, depois eu fiz a escola de médios, depois eu fiz os dos entrevistadores, repeti algumas vezes os cursos de entrevistadores, o curso de passes, e fui ficando, estou aqui até agora. Trabalho, como vocês sabem, nas câmaras de passe, no acolhimento, no passe de harmonização lá em cima, quando vocês chegam, na câmara de passe aqui embaixo, também quando vocês estão em tratamento. E acho que foi em 2011 eu fui presenteado com o trabalho de vibrações. Foi oferecido ao senhor Igmar, que não pôde aceitar, e ele me ofereceu, e eu abracei com muito amor, com muito carinho. Trabalho de vibrações. O que é vibrações? Nós formamos todas as quintas-feiras, às 7h30, nós nos reunimos no Salão do Evangelho, fazemos a preparação e nos dedicamos a entregar amor. Nós mentalizamos cada um à sua forma. Eu mentalizo sempre uma pessoa muito necessitada, que está muito sofrida, que está sentindo muitas dores, e eu procuro trazê-la num abraço carinhoso, um abraço fraterno, num abraço amoroso. Esse amor fraterno que faz pulsar o nosso coração com muita intensidade. Esse mesmo amor que nós oferecemos nas câmaras de passe para vocês. E nesse trabalho das vibrações coletivas é feito assim. É um trabalho de muito amor, que transformado em energia, é recolhido pelos amigos espirituais. Eles nos recolhem todas essas nossas doações que fazemos e levam aonde se faça necessário, ao atendimento de espíritos desencarnados que necessitam, de espíritos encarnados, de pessoas encarnadas que necessitam. É um trabalho que dá sustentação a todos os trabalhos espirituais da casa. É um trabalho que favorece a todos os que colocam os seus nomes nos cadernos. E todos os trabalhos que acontecem nessa casa, né, são favorecidos por esse. Então, é um trabalho aparentemente singelo, de meia horinha que fazemos. Mas é um trabalho de intensidade amorosa muito grande. É uma intensidade aqueles que participam percebem. É uma intensidade de amor muito grande, que nos faz cada vez mais querer participar, cada vez mais querer pertencer a esse trabalho e cada vez mais querer estar junto desse trabalho, que nós entregamos, como todos perceberam, os trabalhos da casa, todos se baseiam numa única sustentação: amor. Amor e acolhimento a cada um daqueles que são trazidos até essa casa, não por acaso. É o amor que nós oferecemos através desse trabalho. Obrigado, João. E também nós propiciamos a oportunidade, porque os centros espíritas, nós preservamos muito, ou estimulamos muito a laborterapia, né? A laborterapia é seguramente o melhor tratamento que existe para cura de qualquer tipo, de qualquer mal espiritual, é a laborterapia. As pessoas têm que se envolver num labor, num trabalho, num labor, né, como terapia, e aquilo realmente vai acabar
sendo para ela definitivo, de grande valia para ela. E nós oferecemos a laborterapia através do que nós chamamos aqui de mãos de fada, né? Então eu vou pedir a Cristiane que tem as mãos de fada, né? De fato ela tem as mãos de fada, né? E que ela também trabalha nessa área também, né? Porque Boa noite a todos. Meu nome é Cristiane. Como o seu Hélio falou, eu estou nessa casa há 13 anos. Eu dizia sempre, e eu também vou chorar, que eu cheguei pela dor. Mas hoje, eu digo que não. Hoje eu digo que eu cheguei pelo amor do Pai, que colocou na minha vida o meu filho Arthur, um autista, e eu falei, e agora? O que eu faço? Qual é o meu papel no meio disso tudo? E foi aqui na Casa Geraldo Ferreira que eu descobri o meu papel, não só como mãe, mas como servidora do Cristo. Quando o seu Hélio fala que basta ter vontade para trabalhar, eu confirmo isso, porque desde o primeiro dia que eu coloquei os meus pés aqui dentro dessa casa, eu trabalho com a graça de Deus. Todos me abriram as portas. Comecei pelos eventos, por isso que eu digo que eu não largo os eventos de jeito nenhum, até porque sou bem festeira, mas através dos estudos, como a Valquíria falou, eu já passei por praticamente todos os trabalhos que essa casa pode oferecer. E a maior ganhadora disso tudo sou eu. Hoje eu estou aqui representando o grupo Mãos de Fada. É um grupo que trabalha quietinho, que só se manifesta em 2 períodos, Dia das Mães e Natal. Nós confeccionamos vários tipos de artesanato. E eu tinha uma coisa comigo, desde pequena, que era poder aprender ponto cruz, costura e biscuit. Eu tinha essa ânsia de aprender e eu não conseguia ninguém para me ensinar. E eu consegui, eu digo que hoje, se eu desencarnar, eu desencarno feliz, porque eu consegui aprender tudo isso. Mas, acima de tudo, eu aprendi para poder oferecer para o outro. Então, vendo um pouquinho da história, também é uma coisa que me deixou muito feliz, porque quando a gente escuta falar das pessoas que antecederam a nós dentro desse processo da Casa Geraldo Ferreira, eu sempre falava, nossa, como eu queria ter chegado aqui antes, para poder sentir toda essa energia, para estar do lado dessas pessoas. Dona Margarida Pimentinha, né, mulher forte, né, guerreira. E eu falava como eu queria ter conhecido todas essas mulheres e ter convivido com elas. E, de certa forma, eu posso dizer que a energia delas, ao longo da minha trajetória de vida, já estava em sintonia. Porque eu acredito que essa minha ânsia de aprender, uma coisa que parece tão básica, que é um trabalho manual, já estava me preparando para dar sequência a esse trabalho que elas faziam. Então, com a ajuda aqui da nossa querida Leila, né, que esse grupo, eles se encontram desde 1990, né, na verdade, 82, com a dona Odete Teixeira, com a dona Silvia Daniel, com a dona Margarida, com a Deolinda, com a Neuza, com a Bete Carioca, com a Márcia. Eu sou muito agradecida. Né? Em 2017, nós literalmente colocamos um nome nesse grupo, porque ele era só uma reunião, né, de pessoas que tinham um dom. E aí nós realmente formamos esse grupo, e eu sou muito grata por cada momento que esse bazar ele é montado, olhar e falar assim, essa é a materialização
da doçura, da essência de cada mulher forte que preparou esse artesanato, que trabalhou esse pano de prato, um potinho de biscuit, qualquer coisinha que vocês verem ali expostas agora no nosso bazar de Natal, né, que o do Dia das Mães já passou. Então, eu sou extremamente agradecida e, como o seu Hélio mesmo falou, essa casa foi erguida, de certo modo, e já foi muitas contas pagas com as vendas de pano de prato. Então, gente, como vocês podem ter percebido aqui, sem muitas delongas, a nossa casa ela não é mantida por nenhum fim governamental, ela é mantida por doações, ela é mantida pela colaboração dos trabalhadores, ela é mantida pelos eventos. Tudo que vocês verem que a gente faz aqui é para uso próprio dessa casa. Então, cada paninho de prato que vocês puderem comprar quando a gente montar esse bazar, vocês não fazem ideia da alegria que é para a gente. Vocês estão sendo um co-voluntários, um co-participantes de tudo isso que a casa proporciona para nós, para vocês e para todos que vêm, tanto fora quanto dentro, aqui dentro, buscar ajuda, tá bom? Gratidão. Esse bazar que ela fala é aquele que nós montamos na entrada da casa, assim, nas épocas festivas aí, né? E realmente a casa, inicialmente, basicamente, os nossos recursos vinham dos panos de prata mesmo. Chegava a fazer reuniões, com o pessoal doava o bolo e depois comprava, né? E depois a gente fazia uma reunião, depois quem doou o bolo comprava depois do bolo, né? E vinha, jogava um binguinho, fazia um binguinho, jogava e comprava, pintava o pano de prata, depois comprava o pano de prata, né? Mas estamos chegando ao final aqui essa viagem. Vamos chegar na parte assim que seria a parte mais moderna da casa, né? Quer dizer, o EAD, né? O EAD que é o momento. Adriana, por favor, não foge não. Vem cá. Nós temos o EAD, que é o momento em que nós fazemos agora as escolas à distância, que hoje está muito na moda isso, né? Quer dizer, então hoje nós fazemos, temos o EAD, buscamos as pessoas lá na casa delas, aquelas que não podem ou não querem, por algum motivo não querem vir até a casa. Boa noite, meu nome é Adriana, mas a casa me conhece como Drica. Que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós. Eu parei de contar depois dos 5 anos, mas faz mais ou menos uns 10 anos que eu estou aqui. Eu não conheci o Espiritismo. Fazia um mês que eu tinha mudado e uma senhora, Dona Josefa, que eu acabei fazendo amizade, um belo dia ela me chamou e eu vim. E estou até hoje aqui, né? Fiz vários cursos na casa, fora da casa, trabalhei no café da manhã, trabalhei no GAF. Hoje eu estou num grupo mediúnico, sou secretária de uma escola de aprendizes de sábado presencial aqui e sou dirigente junto com a Cristina Mantovani, que não pôde vir, da escola à distância. A escola ela foi criada em 1950 pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, por Edgar Amon, inspirada pelo anjo Ismael e os mentores espirituais, Bezerra de Menezes, Razin e outros. Mas lá, em 1950, ele já tinha citado que precisava fazer uma escola à distância. Por quê? Pessoas que são impossibilitadas de estar presencialmente. Pessoas que trabalham de turno, que o horário muda. Pessoas que são acamadas. Ou regiões que não consta uma casa espírita da aliança. Qualquer pessoa pode entrar na escola à distância? Não. Suponhamos, o Luciano quer entrar. Aí o Luciano vai entrar em contato conosco e nós vamos fazer uma entrevista com ele.
Se nós percebemos que ele tem condições de fazer o presencial, ele vai para o presencial, a gente não aceita. Né? Hoje a nossa escola tem 3 pessoas, tem uma que o ano que vem já vai terminar. Qual o objetivo da escola? Presencial ou à distância? O conteúdo é o mesmo, as etapas são as mesmas. O objetivo da escola presencial ou à distância é a reforma moral. É nós começarmos a olhar para dentro de nós, como ele disse, eu não gosto da palavra defeito, porque parece uma máquina quebrada, né? Eu chamo de debilidades. Então, é para nós olharmos para as nossas debilidades, que muitas vezes a gente nem sabe que tem. E as nossas qualidades potenciar isso sem chibata. Eu já vou encerrar. Para explicar melhor, Jesus, ele mandou seus discípulos para várias cidades em dupla para falar do Evangelho. Só que ele disse assim, quando vocês saírem da cidade, vocês batam as suas sandálias e não tragam a poeira da cidade. Ele não estava falando da terra, ele não estava falando da poeira. Ele estava falando das debilidades dos discípulos. Inveja, orgulho. Para aquilo que eles recebessem das pessoas, não afetasse o orgulho dele, porque orgulho, inveja, entre outros, todos nós temos em menor e maior grau. Eu devo muito a essa casa. Eu não tenho assim, eu falo assim que, eu não vou citar o nome das pessoas, que ao longo da vida, né, porque às vezes a gente esquece de alguém, é chato, mas a casa espiritual, a espiritualidade dessa casa é uma dívida que eu não tenho como pagar. Por que aprendiz? Porque a escola iniciática, ela não termina. Nem quando eu me encarnar, eu vou continuar sendo aprendiz. Por quê? Nós nos afastamos do Pai. E a escola, ela nos dá a chance de reencontrar Ele. Porque o Evangelho, as leis de Deus, está dentro da gente. Deus nos colocou. Jesus veio aqui para reviver o Evangelho. E é isso que a escola faz. Como outras pessoas falaram aqui, primeiro a gente cuida da gente. Primeiro eu vejo, eu vou lá no meu quartinho secreto e revivo esse amor, essa luz que Deus nos colocou, para depois eu poder auxiliar o outro. Como disseram, a escola não é fácil. Né? A gente encontra vários embates, tanto os nossos como da espiritualidade. Mas eu posso garantir que a gente sai da escola com outro pensamento. Só posso agradecer por vocês terem me ouvido. Muito obrigada. E assim nós demos a volta, uma volta completa aí, né, dentro de todas as atividades da casa. E vamos agora nos preparar para o passe. O passe vai ser o passe coletivo, não se preocupem, porque são chamados assim, será muito rápido, né? Serão todos chamados para o passe na sequência. Pedir, nesse momento, vamos pedir que vocês, vamos fechar os nossos olhos materiais agora, porque esse momento, eu acho que é muito importante, que nós possamos agora mentalizar todos aqueles que não foram aqui citados, mas que Jesus conhece, né? A espiritualidade sabe do trabalho de cada um, que cada um faz por essa casa. Alguns não puderam estar presentes, como a Miriam, que é a moça que faz as limpezas da casa, o Marcelo, que não pôde estar aqui presente, a Roseli, que também não pôde estar presente essa noite, e tantos outros, e aqueles que já desencarnaram também, que já passaram por essa casa. Mas certamente vocês vão perceber o seguinte, que no momento em que nós vamos evoluindo espiritualmente, a pessoa menos importante passa a ser nós mesmos, sabe? A pessoa mais importante para nós sempre é o outro, né? Então, como nosso foco sempre é o outro, então não importa se eu fui citado ou não fui citado, sabe? Porque eu não seria importante. O importante é o outro, é com quem eu me
relacionam. E Jesus nos disse, quando aqui esteve, que onde 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, lá ele estaria. E como essa casa foi edificada em nome de Jesus, e todos os nossos atos, todas as nossas ações são feitas em nome de Jesus, então sempre é por Ele que nós estamos aqui trabalhando, é por Ele que nós estamos interagindo com as outras pessoas. E é a Ele que nós pedimos agora que nos envolva com muita luz, que envolva todo o corpo de trabalhadores, colaboradores materiais e espirituais dessa casa. Envolva com muita luz para que nós possamos continuar sendo esse porto seguro, né? Essa luz que reflete aqui no espaço, dizendo a todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que aqui é um lugar que poderão chegar aqueles que estão necessitados, e também aqueles que querem ajudar, e também aqueles que precisam ser ajudados. Que poderão aqui trazer a sua colaboração ou buscar satisfazer as suas necessidades. Que tenhamos forças físicas, mentais e espirituais para tanto. Que possamos mais um ano, esse ano que se inicia agora, da casa, que possamos estar no próximo ano aqui reunidos novamente, beirando já logo 80 anos, né, da casa, que estejamos firmes aqui para comemorarmos, né, daqui 2 anos, 80 anos aqui da casa. Que haja luz, que haja paz, que haja reconforto em nossos corações e também nas nossas ações, nos nossos atos, nossas palavras, sejamos harmônicos. E com a prece que ele nos ensinou quando aqui esteve, nós vamos dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentações. E livra-nos, Senhor, de todos os males. São seus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pai, toque o coração de todos esses que nos ouviram, que estão aqui presentes, e aqueles também que nos ouviram em espírito, para que possam, a qualquer momento, também se tornarem voluntários da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Obrigado. É só aguardar um pouquinho que eles vão chamar agora para os passes, né?